De volta com a Ação Nacional, nós estamos falando hoje sobre o atentado que aconteceu à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. E esse atentado trouxe à discussão novamente a questão da posse e do porte de armas no Brasil. E, inclusive, levantou-se a questão de que se os professores dessa escola estivessem armados, talvez a tragédia não teria acontecido, talvez ela tivesse sido menor, e é isso que eu quero discutir aqui agora com os nossos convidados, Yuri Capelato, psicólogo, e com João Hilton, especialista em educação socioemocional. Vocês concordam com essas hipóteses que se levantaram? Se os professores estivessem armados, talvez nada disso tivesse acontecido. Bom, então vamos pensar racionalmente sobre isso. Nesse momento que aconteceu isso, se os professores estivessem armados, talvez a catástrofe fosse maior. Maior? Maior. Porque os professores não têm preparo para usar arma. A gente tem que pensar que uma arma de fogo, acho que a polícia pode explicar isso para nós, não é como a arma de brinquedo da nossa infância, que é só eu ir lá, pegar, mirar no local e atirar. É uma arma que precisa saber o manuseio dela, precisa saber de táticas para desviar quando um outro está armado, como que eu me esquivo, como que eu ando. Então, digamos que esse país, infelizmente, chegasse num ponto desses. Eu penso que o professor deveria ser treinado por 1, 2 anos, aí talvez um policial que saiba dizer pra gente o quanto tempo, para que ele tivesse habilidade para usar essa arma e habilidade de defesa, como estávamos conversando, que você disse, procedimentos de defesa, aí sim, mas a gente deveria pensar em investir na nossa educação socioemocional, e não em armar professor, em sim acabar com esse problema por outro lado, e não através da repressão. Se concentrar nas crianças, isso, então, né? Vamos tentar educar as crianças na primeira infância e não solucionar armando um professor. Exato, uma pessoa que não tem preparo. Até porque o professor, como a gente estava conversando antes, ele já está muito sobrecarregado. Sim. Ele tem que saber da matéria dele, ele tem que saber sobre transtornos de infância, transtornos do desenvolvimento, TDAH, dislexia, autismo, porque hoje tem inclusão, paralisia cerebral, epilepsia. Então, hoje os professores estão fazendo um monte de formações pós que não é da área deles, mas eles que vão reconhecer. Eles são mal remunerados, mal incentivados, as pessoas não dão valores para um professor. Eu sou professor só? Tipo, como assim? Deveria ser o máximo da carreira de alguém. Carreira de professor deveria ser aquilo que todo mundo deveria almejar um dia ser. Se fosse muito bem remunerado, então seriam as pessoas mais bem preparadas. Mas hoje o professor já vive um estresse muito grande. E a gente falar de armar pessoas que já vivem sob estresse, por má remuneração, por uma pressão social, por uma pressão familiar muito grande, então eu acho que nesse caso eles não vão estar bem preparados para isso. E seria algo de muito prazo. O que a gente poderia discutir e se eu tiver um segurança, mas que eu tivesse um preparo emocional, um preparo psicológico, então eu teria que passar por uma avaliação psicológica muito grande, alguém que tivesse um autocontrole intenso, avaliado isso, para que ele pudesse estar numa proteção, para evitar tanto que bandidos invadam como reagir, aí é uma discussão. Mas eu acho que a gente tem que pensar em prevenções, também em questão de como que a gente previne as crianças para se defender nesse momento. A gente não previne nem contra incêndio. Você vai nos Estados Unidos, eles fazem todo o ano nas salas tática de saída de incêndio. Então, você tocar o alarme, faz a fila, como você vai sair, como não sei o quê, qual é o combate, quem é responsável por cada coisa. Aqui no Brasil a gente não tem isso. A gente não tem adultos que sabem lidar com incêndio. Tem incêndio, eles desesperam. Vão pegar extintor errado para usar, porque não sabem a diferença dos extintores. Qual é feito para cada um. Então, o que a gente tem que pensar como que a gente ensina eles a defender? Como que eu ensino eles a se esconderem se acontecer uma coisa dessa, a correr, a fugir? E vamos discutir, então, segurança? Então, vamos dar o papel para cada um. Existe um segurança que tem papel de segurança. Professor é papel de professor. A gente está querendo fazer o professor ser tudo. Eu pegar uma Fórmula 1 e querer que o piloto também seja o mecânico, também troque o pneu. Peraí, ele vai descer do carro, trocar o pneu, voltar, ele perdeu a corrida. Então, o piloto ele não sabe nada de troca pneu, porque tem um cara específico para o pneu direito. Então, a gente tem, para esses casos, tanta especificidade e na escola a gente joga tudo a professor. Mas o que também cabe ao coordenador? O que cabe ao diretor? E cabe ao segurança. Então, armar o professor, aí ele está no meio da aula, dando aula, preocupado se ele vai pegar a arma, se ele não vai, ele está com a arma atrás, ele vai agachar para brincar com a criança, a arma cai? Deixa na gaveta, adianta nada. Aonde vai estar essa arma? Então, não. Vamos pensar que cada macaco no seu galho. Talvez, é o que o professor João falou, né? Talvez a tragédia fosse ainda maior. Sim. E nós falamos até no bloco anterior também sobre internet, o papel da internet nesses casos que as crianças ou adolescentes ficam muito hoje em dia na internet. O programa está chegando ao fim, mas eu queria uma pontuação sobre isso. Nós temos crianças hoje que nasceram
com as redes sociais, são os nativos digitais. Isso. Como é que a gente educa essas crianças? Vai ter que ter uma nova formação para esses professores e até para os pais em como educar crianças que têm internet desde sempre? Do ponto de vista cerebral, com toda certeza. Porque hoje eles aprendem de outra forma. Você pegar um aparelho, um tablet, fazer isso, apertar um botão, aparece outros 5, você escolhe outros 5. Não tem professor que faz isso. Essa resposta que a gente chama de dopamina, essa substância que não me deixa entretido, eu não tenho isso dentro de uma sala de aula. Isso mudou a forma do aprendizado. Por isso que ele vai para lá. Então, isso vai ter que mudar. A forma da didática de ensino. Eu acho que o ser humano que está ali, ele continua o mesmo. Vale a pena a gente estudar da mesma forma como a gente vem estudando. Agora, a forma de ensiná-lo, sim, uma forma diferenciada. Precisa de uma atualização de todos nós, talvez. Todos nós. Tudo se atualizou. Os carros são diferentes, as casas são diferentes. A sala escolar é igual a 100 anos atrás. Você pega uma foto de 1900 de hoje, a sala é exatamente a coisa, disposição de lousinha, cadeirinhas. Quando o mundo hoje mudou tudo, o carro não é igual ao de 100 anos atrás. Então a gente tem que, eu concordo muito com o professor isso, então a gente tem que entender o que essa tecnologia que já está aí, que a gente não vai tirar, significa na vida deles. Uma coisa que é extremamente motivadora, eu vou trocar por uma aula, que o professor está desmotivado, o aluno está desmotivado, não sabe por que está aprendendo aquilo, é muito ruim. Em termos de influência para casos assim, sim, as redes podem influenciar, aumentar a criminalidade, aumentar a violência. Quando as pessoas substituem a rede social deveria ser algo para facilitar a comunicação, não para substituir a comunicação por um todo. As pessoas buscam informação em redes sociais? Não. Rede social é para conversar com as pessoas, não para eu aprender. Aprender, eu aprendo com os especialistas. Então as pessoas buscam, o que eu tenho que fazer com meu filho? Joga no Facebook. Aí vem informação de todo mundo. E de repente eu penso, mas aquelas pessoas que estão me dando essas dicas são especialistas. WhatsApp, grupo de WhatsApp. Gente, o que vocês acham? Meu filho está doente. Eu dei para o meu filho? Mas espera aí. Será que o remédio que a vizinha deu é especialista? Por que eu não pergunto para o médico? As pessoas estão tirando o valor da ciência e eu vou querer que dê valor para a escola. Quando a ciência hoje está extremamente desvalorizada. As pessoas confiam, mas minha amiga falou que esse remédio faz mal. Pergunta para o médico, desde quanto essa amiga entende? O que teve de específico para aquele caso? Então, vamos voltar a dar valor para o conhecimento de verdade, não para o conhecimento falso. E para o relacionamento entre familiares e pais e professores e colegas, né? Tirar da internet e passar para a vida real. Sim. Sem família Yuri não tem Capelato, isso. Obrigada pela participação na Ação Nacional de hoje. João Hilton, muito obrigada também pela participação no programa de hoje. Acho que é importante esse tipo de conversa para alertar pais, professores e a sociedade de que essa tragédia já aconteceu, mas dá para se evitar, tentar evitar que as próximas aconteçam, para que não aconteçam. Não é isso? Sim, com certeza, eu acho que é o mais essencial. E resgatar a família. Sem a família, sem cuidado afetivo, não tem nada. É o mais importante, né? Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você também que acompanhou a Ação Nacional até agora. A gente volta no próximo sábado a partir das 9h30 da noite. Boa noite para você.